Muito obrigado, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Rafael Bueno. E pedir que que eu pudesse usar o espaço dele do grande expediente, até porque depois, se necessário, a partes, eu vou solicitar ao meu líder da bancada uma declaração de líder. E confesso que venho repleto de indignação e até de nervosismo falar sobre o que eu vou falar nesta tribuna hoje. Pois ontem eu relatei aos nobres colegas que estava se votando os vetos presidenciais no Congresso brasileiro. E que eu gostaria de hoje aqui pedir desculpa ao Congresso por ter pré-julgado a ação da Câmara Maior da democracia brasileira. Pois eu não sei nem que palavra usar para começar. Mas para não me exaltar de arrancada, eu vou narrar o fato, para que todos os brasileiros que acompanham essa sessão plenária saibam o que acontece com o nosso país desde o tempo da colônia e do imperialismo. E continua tudo igual. Tudo igual. É uma farra. Lá em 89 cria-se o Plano Verão. Em 90 o governo cria o Plano Collor I, tentando equilibrar o poder econômico e manter o Estado saneado financeiramente. Pois esses dois planos econômicos editados à época trouxeram perdas ao trabalhador brasileiro, em especial no seu FGTS. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconheceram a ilicitude da reposição da perda que foi causada ao FGTS do trabalhador brasileiro, a ilicitude perpetrada pelo governo federal, condenando e exigindo a correção do FGTS dos trabalhadores com base nos reais índices inflacionários à época, o que não foi reposto para a conta dos trabalhadores. Lá em 29 de junho de 2001, ou seja, 11 anos depois, como o presidente da República à época viu que inúmeros processos teriam ganho para os trabalhadores, sanciona uma lei, Lei Complementar número 110. Pois essa lei, colegas, instituiu a contribuição social de 10% sobre o FGTS. Ou seja, a sociedade que não editou plano econômico nenhum vai pagar a conta do governo. 11 anos depois, a sociedade, através dos empreendedores, na hora da demissão sem justa causa, vai pagar os 40% de multa de FGTS ao trabalhador, e que é do trabalhador, e vai pagar por imposição do governo, que se diz democrático e republicano, a sociedade, através dos empreendedores, vai pagar a conta, se dizia lá em 2001, com esses 10%, que não vai para o trabalhador nenhum ganho real de salário, vereador Henrique, exclusivo para cobrir o furo do FGTS causado pelo governo. Então a sociedade, representada pelos trabalhadores e pelos empreendedores, paga a conta do governo. Pois bem, na época, o rombo criado era de 40 bilhões de reais. Tudo bem, uma contribuição social foi imposta, não foi discutida. Mas, como a pátria é composta de servidores, foi lá o setor produtivo e serviu, cobrindo o furo causado pelo governo. O que ocorreu é que em fevereiro de 2012, o Conselho Curador do FGTS comunicou à União, fevereiro de 2012, que a partir de junho do referido ano, a partir de junho de 2012, a contribuição imposta ao setor produtivo não seria mais necessária para o fim que ela foi criada. Porque em junho de 2012, vereador Flávio Dias, a contribuição social cobriria o furo de 40 bilhões de reais e não se faria mais necessário. Permite a parte? Um breve momento, vereador, assim que eu acabar o relato da história aqui. Então, surge uma contribuição social que é imposta ao setor produtivo para cobrir um furo do governo, para cobrir um furo na conta do trabalhador. Quando é superado este furo, o Fundo Curador manda um comunicado em 2012 e o governo federal em 2012 não faz nenhuma atitude. Continua recebendo esses valores que não vão mais para o trabalhador, porque o furo do FGTS já foi coberto pela contribuição social imposta, e
Só em 2013, na peça orçamentária do governo federal, com a sua gana arrecadatória, 3 bilhões e 52 milhões de reais. Que não vai, colegas, nenhum real para o trabalhador. Vai para subsidiar os programas e os custos da máquina pública brasileira. Se vai para o Minha Casa Minha Vida, que use o recurso orçamentário. Que não venha o governo se apropriar do que não é seu. Isso, na minha opinião, quem faz é ladrão. E o governo, mais uma vez, rouba a pátria brasileira. Nenhum real para o trabalhador. 3 bilhões e 52 milhões de reais no orçamento deste ano. De recurso que já foi pago e coberto o furo. Pois bem, perante a situação, o Senado, e aí vem a minha indignação, colegas. O Senado aprova por unanimidade. E a Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, por 315 votos a favor na Câmara dos Deputados, a inclusão do parágrafo 2º nesta lei sancionada pelo então presidente Fernando Henrique, que diz: a contribuição social de que trata este artigo será cobrada até 1º de junho de 2013. Aprovado de forma unânime no Senado e maioria absoluta na Câmara dos Deputados. Pois, narrando a história, vai o presente projeto de lei de inserção do parágrafo 2º à sanção da presidente Dilma. E o que faz a presidente Dilma? Considerando a vontade soberana do parlamento brasileiro, um projeto aprovado de forma unânime no Senado, maioria, o Congresso se manifestou em nome do povo. Chega de roubar! E o governo, através da sua presidente, desconsidera o parlamento brasileiro e veta integralmente o parágrafo 2º que acabaria com essa atrocidade. Eu não sei que palavra usar, colegas, peço desculpa se eu me exalto. Eu não sei se isso é roubo, se isso é falta de dever, eu não sei. Mas é assim que funciona o governo brasileiro desde o tempo da nossa colonização. Quando tem furo, cobra da sociedade, que a sociedade paga. E aí, como que se derruba um veto presidencial? Vou tentar ser breve, mas preciso esclarecer. Sessão conjunta, bicameral, o Senado e a Câmara dos Deputados. São maioria absoluta, precisa maioria absoluta, mas de cada poder, os dois são legislativos, mas cada casa com a sua independência. Então, de 81 senadores, precisa 41, que é a maioria absoluta. E dos 513 deputados, precisa 257 deputados. E tem que ser derrubado ou mantido o veto pelas duas casas. A sessão é conjunta, mas a votação do Senado é uma e a votação da Câmara dos Deputados é outra. Então, se é para derrubar o veto, tem que derrubar no Senado e tem que derrubar na Câmara dos Deputados por maioria absoluta. Olhem a minha surpresa, 2h40 da manhã, não consegui dormir. Em breve vou explicar por quê. A minha indignação com esse assunto, porque eu acompanho desde 2001. Não consegui dormir preocupado em saber como estavam votando os meus representantes. E olhem a surpresa, veto presidencial, a votação é secreta. Eu não sei, pela TV Câmara, pela TV Senado ou pela imprensa, como votam os meus representantes, porque a votação é secreta. Ainda bem que a minha senadora, publicamente na imprensa, no Twitter, no Facebook, no plenário do Senado, se manifestou que votaria pela derrubada do veto. Então eu tenho convicção que a minha senadora, quem eu votei, está lá com o meu voto, votou pela derrubada. Convicção, porque o voto é secreto. E aí, o Senado, que havia aprovado o encerramento desse roubo que o governo faz sobre a sociedade brasileira, mantém o veto. 40 senadores votaram pela derrubada do veto. Precisava 41. Uma declaração de líder. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com os demais senadores que aprovaram a lei, aprovaram o encerramento da multa e agora, por ação do Planalto, por ação do governo federal economicamente poderoso, mudam e mantêm o veto da presidência. Mas que vergonha! Isso me envergonha de ser brasileiro. Me envergonha. Me deixa constrangido. Eu não sei nem o que falar para o meu filho quando eu um dia tiver que explicar isso. Espero que até ele entender, a gente possa mudar. Pois bem, 40 votos pela derrubada do veto, 29
pela manutenção, 4 em branco e 8 não votaram. E por um voto, senhor presidente, para poder continuar na pauta, uma declaração de líder do Partido Progressista. Uma declaração de líder solicitada dentro do grande expediente pela bancada do PP, através do vereador Guila Sebem. Vossa Excelência está com a palavra. Então, concluo o histórico e logo passo a parte para o vereador Beltrão. Por um voto, e para o vereador Pedro, os senadores mantêm o veto da presidente, 40. Mas eu não entendo. O Senado tinha aprovado a matéria e agora, vindo da Dilma, muda de opinião e mantém um assolamento sobre a geração de novos postos de trabalho e a manutenção dos trabalhos existentes. Tira poder de renda do trabalhador, porque isso vai ser gerado no custo trabalhista de uma empresa quando contrata. E tem um limite de custo trabalhista. Esses 10% é gerado um custo que tu deixa de repassar ao trabalhador, ou em benefício social, ou em salário e remuneração. Mas não dá, já tem esse custo, que é agora para o governo fazer Minha Casa Minha Vida. Então, colegas, eu nem sei como foi no Congresso, na Câmara dos Deputados, porque se já foi mantido o veto por falta de um voto para derrubar no Senado, a Câmara dos Deputados não me importa, teria que ser nas duas casas. Tenho convicção que o meu deputado Jerônimo Gergen, que votei para deputado federal, bem como os meus amigos deputados federais progressistas pela bancada gaúcha, Afonso Ram, Renato Mullen, tantos outros, Luiz Carlos Reins, né? Tenho convicção que votaram pela derrubada do veto, mas eu não vou saber. Não vou saber, porque o voto é secreto. Então, colegas, este é o nosso país. Eu passo a parte para o vereador Rodrigo e o vereador Pedro para depois eu poder concluir. Vereador Guila, eu acho assim, tem que lhe cumprimentar por Vossa Excelência traz um tom ideológico para casa que é importante. Eu acho que Vossa Excelência defende aqui uma pauta dos empregadores, que é legítima, faz parte, né, o setor produtivo é importante. Só eu quero aqui fazer uma defesa do governo Dilma, dizendo que os principais beneficiários, né, a principal renda desse fundo vem dos trabalhadores que trabalham, geram o FGTS e é depositado. Esses são os principais beneficiários através do programa Minha Casa Minha Vida. Se nós pegarmos esse valor, esses 10%, nesse ano somam 3 bilhões e 600 milhões. Só de desoneração fiscal do governo Dilma para as empresas são 70 bilhões esse ano. Então não dá para se dizer que o governo Dilma não tem um olhar para o setor empreendedor, que não tem medidas concretas. Caxias do Sul mesmo. Quantos e quantos empresários tiveram importantes resultados por conta dessa desoneração? Então eu entendo a sua veemência, olhando a ótica dos empregadores, mas quero me somar à ótica dos trabalhadores e de pessoas como aqui em Caxias do Sul, essas 400 famílias da Rota do Sol, que vão ser removidas. Vão ser removidas por conta dos valores depositados no FGTS. Então a presidente Dilma, para finalizar, ela vetou porque iria atingir o programa Minha Casa Minha Vida. Para quem tem boa casa e às vezes não sabe o que é pobreza, não é importante. Mas para esse povo pobre e sofrido, é muito importante. Eu defendo essa medida e um bom debate, mas quero aqui ficar ao lado da presidente Dilma. Obrigado. Obrigado, vereador Beltrão. É uma questão ideológica, sim. Mas antes da questão que nós temos que deixar clara, tira poder do trabalhador. Uma empresa tem um limite de gasto com o seu trabalhador. Quando vai 10% para o governo custear um projeto social, ele deixa de repassar no dissídio para o trabalhador. Ele deixa de repassar em benefícios sociais para o trabalhador. Porque ele tem que repassar para o governo para suprir um projeto de governo. Ou seja, o que nós estamos vendo, colegas? Nós estamos vendo uma prática comum no nosso país de comprar o Congresso Nacional, de mudar um projeto aprovado no Senado e agora mudam os senadores, mas olha, tem muito prefeito aí que vai ficar feliz. Porque o que vai surgir de emenda parlamentar agora liberado pela presidente Dilma vai ser uma beleza. Tudo que é senador que mudou de opinião e que votou em prol da gana arrecadatória do governo e contra o trabalhador o ganho real e contra quem produz, vai ficar feliz.
porque vai ganhar emenda parlamentar para distribuir para sua cidade, e ano que vem é ano eleitoral, e aí com as suas emendas vai se elegendo. Essa é uma prática de todos os governos que passam. Por isso, quem sabe o Congresso pelo menos não se borre para o orçamento impositivo. Não se ajoelhe para o Planalto. Não se renda à vontade da presidente, porque quem manda no parlamento brasileiro é o Congresso. São os senadores e os deputados. E eu quero ver se agora no orçamento impositivo a Dilma vai comprar o Senado e o Congresso que nem está comprando, nesse caso, de tirar dinheiro do setor produtivo e do trabalhador. O projeto, colegas, o imposto não é uma contribuição social que surgiu para um determinado questão fim. Pela ordem, senhor presidente. Ele surgiu para um determinado fim. Pela ordem, vereador Aguila, por favor. Vereador Rodrigo Beltrão. Senhor presidente, eu queria requerer que fosse retirado dos anais a expressão: a presidente Dilma compra o Congresso e a Câmara, compra a Câmara e o Senado. Eu acho desrespeitoso com a comandante em chefe da nação dizer que compra, né, fica desrespeitoso para o decoro parlamentar. Senhor presidente, é o requerimento. Vereador Aguila. Senhor presidente, eu substituo então que o governo federal compra o Congresso e o Senado. E não tem nenhum problema em afirmar o que eu estou falando. Então, pediria à taquigrafia que fizesse a troca, até para não questão de nominar, institucionalmente falando, nós temos que ter esse respeito com a nossa chefe maior. Então, Vossa Excelência concorda? Então está retificado, vereador. Boa parte, vereador Aguila. Faça a correção. Está feita a correção. Então, vamos ver se o nosso Congresso tem postura de ouvir o que a população brasileira pensa e aprova o orçamento impositivo. Porque retirar as emendas parlamentares, não acredito. É uma força muito grande, 15 milhões para cada deputado, distribuir para suas regiões eleitorais. Mas quem sabe o orçamento impositivo. Vereador Pedro, por favor, tenha parte. Obrigado, vereador Guila. E vou aproveitar então para lhe passar em primeira mão uma nova notícia do outro lado do poder, lá em Brasília, que o ministro Celso de Mello acaba de decidir o voto aceitando os embargos infringentes no processo lá no Supremo Tribunal Federal, beneficiando 12 dos 25, né, e com isso nós teremos então um novo julgamento para esses. Olha. E segundo o ministro, ele coloca o seguinte, que é um direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Muito bem, né? Muito bem. Mais uma. Só olha, Pedro, não do Poder Legislativo agora, do Judiciário. Poder Judiciário. Do Judiciário. Eu diria... Desculpa, vereador Guila, obrigado pela parte. Só dizer o seguinte, que sobre essa matéria que Vossa Excelência traz para a tribuna, eu assino embaixo, porque essa multa de 10% sobre o fundo de garantia do trabalhador que é demitido, ela foi criada com uma finalidade. Um determinado fim. Com uma finalidade que era cobrir o rombo lá dos planos do governo Collor. Foi coberto em 2012. Com tempo para começar e para terminar. Portanto, foi uma taxa, um percentual, que era um imposto, digamos assim, uma taxa provisória. E que, lamentavelmente, agora passou a ser definitiva. Obrigado. Definitiva, vereador né, Pedro. vereador Guilherme? Lamento isso porque essa carga, na verdade, os empresários estão repassando nos custos já há mais de 10, 15 anos e que vão continuar. São 3 bilhões por ano, mas é que o governo tem que, até o final do ano, pagar um valor de 6 bilhões para os parlamentares, referente às emendas dos parlamentares. Então, vereador, era isso. Vereador Pedro, obrigado. Só para permitir a parte aos demais colegas, que nem diria meu amigo Marcelo Costa, filho do doutor Virgílio, será que nos cabe pegar em armas? Não é isso, Virgílio? Depois de uma decisão dessa do Senado Federal, Casa Maior da representação republicana legislativa, e o Supremo me vem com essa, que já era esperada, será que nos cabe pegar em armas? Vereador Henrique tem a parte. Vereador Guila, quero iniciar a minha fala pelo seu final. O senhor falando em pegar em armas, o senhor me assusta. Né? Não estou insinuando nada, foi só um questionamento em tom de brincadeira, vereador. Né, porque eu acho que quando vocês levantam aqui essa questão, e vocês já deixaram, ficou muito claro aqui, a contribuição. Eu acho que o debate que nós precisamos fazer
a nível federal é que essa contribuição deveria ser revertida numa política de encerramento dela, mas com incentivo do governo federal às empresas produtivas, que é o setor produtivo desse país. Então eu acho que é a inversão de pauta. Nós não temos que entrar no mérito aqui, quem ganha, quem perde, se é o trabalhador, não. O que nós precisamos é constituir uma política nacional de incentivo ao setor produtivo. Porque o trabalhador quer o quê? É emprego, o trabalhador quer salário, o trabalhador quer garantias e quer um Brasil em desenvolvimento. Então acho que é isso que é necessário discutir nessa casa. Vereador Henrique, e é em cima desta oportunidade de agregar renda ao trabalhador que eu falo com essa preocupação e também da competitividade das empresas instaladas no Brasil, que cada vez tem mais dificuldade. Na prática, colegas, para concluir, o que nós estamos vendo é a criação de um novo imposto, porque era uma contribuição social e passa a partir de agora a ser um imposto, novo imposto criado numa carga tributária que eu imaginava que não tinha mais margem, numa articulação política maravilhosa, nojenta, se cria um novo imposto no Brasil. E como conclui, senhor presidente, como diria Chiru Missioneiro, falando em dinheiro, sempre tem alguém que opina que governo e China não devolve para ninguém. Esse é o governo brasileiro.